Sejam muito bem-vindos ao Herança Viva, Fortaleza Negra. Programa que vai falar sobre histórias, talentos e movimentos que fazem a nossa cidade vibrar. Eu sou Alice Benevides. E eu sou Matheus Marques. Aqui a gente conecta histórias e experiências que transformam Fortaleza todos os dias e fazem da cultura negra uma força que pulsa e move essa cidade. Nós vamos falar sobre educação, empreendedorismo, representatividade e muito mais. Então fica aí que o programa está só começando. E o nosso programa começa com um tema super importante, as trajetórias de jovens negros no ensino superior e como a educação muda vidas de verdade. É um tema que carrega muita história, né, Alice? Porque durante muito tempo era uma possibilidade muito irreal para um preto entrar na universidade. Porque muitas pessoas enfrentavam racismo estrutural, desigualdade e falta de políticas inclusivas que criavam barreiras enormes. Mas essas barreiras estão sendo quebradas, com ações afirmativas, bolsas, movimentos estudantis e coletivos universitários. Cada vez mais jovens negros estão ingressando e permanecendo nas universidades. E a matéria de agora dá destaque a estudantes que mudaram suas vidas por meio da educação. Nas salas de aulas e nos corredores das universidades, há histórias que vão muito além dos livros. Histórias de jovens que transformam o próprio futuro através da educação e que carregam, junto com o sonho, o peso e o orgulho de uma herança viva. Mas antes do diploma e das conquistas, existe um caminho que nem sempre é mostrado. Um caminho marcado por disputas, silenciamentos e pela necessidade de existir e resistir em espaços que historicamente não foram pensados para corpos negros. É nesse contexto que a educação se torna mais do que um projeto individual. Ela vira uma estratégia coletiva de sobrevivência e de afirmação. A primeira questão da entrada tem a ver também com a sobrevivência. É você manter essa juventude viva. Para que a gente não tenha como desculpa social, seja por conta da segurança pública e tal, você poder chacinar centenas de pessoas num dia. A maioria delas pretas e pardas. Então, a primeira coisa é você garantir os mecanismos de sobrevivência. Segundo, políticas afirmativas que permitam que essas pessoas entrem e tenham um ensino de qualidade, né? Políticas educacionais, políticas laborais e tal, que permitam que essas pessoas tenham uma vida de qualidade no espaço social. Por exemplo, sou mestranda, né, e saiu uma última pesquisa em que a cada 10 pessoas ingressas, apenas 2 são negras, né? E aí eu acho que é um processo que a gente precisa reverberar ainda, né, em discutir mais e falar mais sobre as políticas de cota, para essas ingressões elas serem, de fato, mais recorrentes, assim, né, mais fortes e presentes nas universidades. E a política de cotas ela é realmente muito válida e ela deve existir e, se puder, aumentar a quantidade de vagas. E, na verdade, vale ressaltar, elas são reparações históricas, porque você, por exemplo, a gente teve a Lei da Educação de 1837. Essa lei foi uma das primeiras leis promulgadas depois que o Brasil se tornou independente, Pedro. E ela proibia a entrada em sala de aula de pessoas pretas, pessoas negras, fossem elas libertas ou escravizadas, certo? Então não podia. Porém, essa mesma lei reservava uma cota de 50% de todas as vagas no sistema público de ensino que estava nascendo para pessoas brancas, filhas de grandes agricultores. Ou seja, já existia cota no Brasil, já existia política afirmativa. Agora a gente está fazendo uma política afirmativa que é redirecionada de fato a uma maioria vulnerabilizada. Então, é por isso que elas são tão importantes. Eu vim de Baturité, uma cidadezinha, que ela fica já longe da região metropolitana, né? Então, é muito difícil para mim ainda. Antes de entrar e dentro da universidade ainda é muito difícil essa questão, porque eu fico entrançando entre vários municípios, entre ficar aqui em Fortaleza, entre ter que ficar em casa de parentes, ficar em outro município, que é na Pacatuba, ir para a minha casa, que no caso é em Baturité. Então, isso vale custos, né? A partir do momento que a pessoa entra na universidade, se a pessoa preta entra na universidade, tem que entender que ela também precisa de uma ajuda para se manter aqui dentro. Quando libertaram os escravos, só soltaram, não deram apoio, não deram outra maneira deles se sustentarem, além de trabalhar como trabalho análogo à escravidão. E é meio que isso que acontece com alguns pretos na universidade. Eles entram pela cota, a cota ajuda eles a entrar. Só que para eles se manterem aqui dentro é muito difícil. Como que esses corpos, além de chegar, vão poder ficar?
né? O que é que mantém eles aqui? E aí eu acho que políticas afirmativas apontam justamente para esse lugar, um lugar de resgate, né? Um lugar onde a gente está falando aí de reparação histórica, de entender que existe um passado de violência e exclusão e que esse passado, na verdade, ele é simplesmente uma linha que ele chega no hoje, né? Ele chega no presente e se perpetua de formas diferentes, mas ainda está aqui. Então, se a gente se propõe a olhar para os jovens, né? Olhar para os espaços de poder e percebe que eles são, sim, embranquecidos, que eles são dominados pela branquitude, a gente entende que precisa ter algo além para que pessoas negras consigam acessar e permanecer nesse lugar. Se no discurso as políticas afirmativas apontam caminhos para garantir acesso e permanência, na prática, esse percurso ainda começa muito antes da sala de aula universitária. Nem todos os colégios públicos, né, aqui da cidade têm um preparatório que nós precisamos para fazer o vestibular. Então eu tive que me virar nos 30 para poder estudar, porque eu sabia que não era aquela realidade, né, a realidade que aquele cotidiano, eu sabia que eu não queria aquilo para o resto da minha vida. E o método que eu ia usar para poder mudar essa minha situação era estudando. Então, eu tive que me virar nos 30, com a ajuda de professor, sem a ajuda de professor. E aí eu acho que isso foi uma das minhas maiores dificuldades até ingressar na faculdade. Eu ingressar na faculdade é mais que 10 passos à frente. Eu acho que eu consigo enxergar melhor o meu futuro, bem mais do que eu enxergava no meu ensino médio. Eu vim de uma comunidade quilombola, eu trago muito a minha comunidade comigo, entendeu? Para dentro da universidade. Eu cheguei aqui na semana de recepção, já falando que eu era quilombola, não num sentido tipo assim, de vou contar para os 4 cantos do mundo. Não, é mais no sentido de eu conseguir trazer a minha história, entendeu? De eu conseguir fazer o que eu acredito que eu vim para fazer, né? Mudar a minha vida e mudar a vida das pessoas que estão ao meu redor. Então é mais nesse sentido de trazer a minha vivência, né? As minhas questões como mulher negra e quilombola para dentro da universidade. O primeiro ponto focal do fato de ser professor, de ser docente, é o fato de ser uma pessoa pública, de estar expondo conhecimento, transmitindo esse conhecimento, comunicando para uma legião de outros jovens, né? De outros sujeitos. Isso é bem fundamental porque quando você é exemplo, você acaba transmitindo representatividade. Porque a gente não vê muitos professores pretos, a gente tem pouquíssimos no departamento de histórias, acredito que seja só um. E o resto são pessoas brancas e tudo mais. Não que só pessoas pretas possam falar sobre pessoas pretas ou coisas do tipo, mas é importante essa questão da representatividade. De Fortaleza para o Brasil, movimentos estudantis e projetos comunitários têm fortalecido o protagonismo negro dentro das universidades, mostrando que a educação segue sendo uma das formas mais potentes de transformação social. O Negrada Educa, primeiro coletivo de pessoas negras fundado na Universidade de Fortaleza, reforça que o conhecimento é uma ferramenta de reparação, mas também de enfrentamento, porque transformar a educação é, antes de tudo, transformar as estruturas que por tanto tempo negaram o acesso a ela. Eu acredito que a educação, principalmente quando a gente está em comunidade, como aqui no coletivo Negrada Educa, é uma forma de se armar contra o que o racismo faz acomete na população negra. Então, quando a gente escuta referências afrocentradas, quando a gente se une em coletivo e estuda sobre a nossa própria história, a gente está revertendo, pelo menos de dentro para fora, como lidar, né, com a estrutura que ainda se mantém. Ele aponta para esse lugar de reconexões com a própria identidade, né, de abraçar aquilo que se perde dentro de uma sociedade racista, que não nos acolhe, ainda mais quando a gente está falando de espaços institucionais, como a universidade. Nós temos vários movimentos culturais muito bacanas, que envolvem muito a valorização da cultura negra. Eu acho que a faculdade, ela valorizar também um pouco disso, valorizar um pouco a divulgação desses eventos, eu acho que promoveria um pouco mais de equidade dentro da universidade. Essas vivências revelam aspectos que atravessam a experiência de muitos jovens negros dentro da universidade, especialmente o impacto emocional de ser minoria em espaços historicamente brancos e coloniais. É justamente nisso que iniciativas como o Coletivo Negrada Educa vem atuando, promovendo grupos de estudo, rodas de conversa, eventos como o Cine Negrada e o Colóquio Antirracista, além de ações culturais que fortalecem o letramento racial e o sentimento de pertencimento. Uma rede que não só acolhe, mas também impulsiona esses estudantes a se verem e a trilharem caminhos mais seguros dentro da universidade.
A jornada desses estudantes é só uma parte de uma mudança muito maior. Afinal, quando a educação se torna um ato coletivo, ela transforma não só histórias, mas o próprio país. Esses jovens mostram que ocupar esses espaços é um direito conquistado com luta. E um lembrete de que o futuro tem cor, e ela é viva, plural e resistente. Por anos, a contribuição cultural da cultura preta foi apagada. Foram anos de racismo estrutural que nos impediram de habitar esses espaços de poder. Mas a resistência sempre existiu. Com movimentos negros, coletivos culturais, escolas e universidades fortalecendo a educação antirracista. A cultura negra sempre vai ser perpetuada. E é disso que a próxima matéria vai falar, sobre como a manifestação cultural vem resgatando a autoestima, a valorização da identidade e a preservação da cultura afro-brasileira. A presença e a resistência da cultura negra no Ceará ganham novos espaços de visibilidade. Em diferentes instituições culturais de Fortaleza, iniciativas buscam reconhecer histórias que por muito tempo foram silenciadas e apagadas. A Galeria da Liberdade preserva documentos e peças antigas relacionadas à luta pela alforria de pessoas escravizadas. O Ceará hoje é construído por 71% de população negra, né? Aqueles que se identificam como pretos ou pardos. Então, essa população também tem direito à sua história e à sua memória. Então, nós estamos aqui há 5 séculos, durante quase 400 anos, fomos pessoas que tramamos a nossa liberdade, construímos resistência e ao longo desses pouco mais de 140 anos, a gente tem continuado a construir uma vida viva nessa cidade. Então, destacar essa história, destacar essa memória é também ter acesso a essa cultura, a nossa ideia de humanidade, né, de dignidade humana. O espaço, que faz parte do conjunto arquitetônico do Palácio da Abolição, localizado no bairro Meireles, convida o público a pensar em quem foram os verdadeiros agentes da formação da cidade e por que essas histórias devem ser visibilizadas. Para o povo negro, a experiência de ditadura não começa no período militar. Muito antes desse marco, práticas de vigilância, violência e exclusão governaram o cotidiano de diversas comunidades. Uma realidade que revela como a repressão à população negra é histórica. A gente faz um processo de ressignificação a partir do conhecimento histórico, a partir de fontes, né? E entendendo que a ditadura para o povo negro, ela existe muito antes da ditadura como a gente conhece, a ditadura militar, né? Durante a Primeira República, o povo negro não tinha direitos civis, né? Quando a gente pensa o período da Era Vargas, o povo negro também sofria, principalmente quando a gente vai ter o apagamento da ideia do racismo a partir da democracia racial. E durante a ditadura militar, a gente tem a militarização da polícia, que a gente tem a herança até os dias de hoje, né? Essa violência que se perpetua, né? Então a gente tenta trazer a conscientização das pessoas para pensar a ideia de que ainda assim existe um pouco de ditadura na nossa democracia, né? Principalmente para uma população específica. E aí a gente tenta trazer a história ancestral desse povo de resistência para que a gente também tenha força para pensar um futuro mais bonito, mais pleno, né? Outro espaço que busca ressignificar a história é a Casa José de Alencar, no bairro de mesmo nome. Um lugar marcado pela presença de um autor que viveu nos anos 1800 e é associado a visões racistas e escravocratas, abre as portas para obras, pesquisas e práticas que valorizam a produção cultural negra em Fortaleza. A gente tenta apresentar essas questões e a gente consegue muito utilizando-se de acervos que a gente tem fornecido pela universidade, que é o acervo do Museu Arthur Ramos, né, que são objetos de cultura negra, seja de religiões, né, afro-brasileiras, como o candomblé, a umbanda, esculturas. O Arthur Ramos fez pesquisas em regiões, inclusive em África, né, no continente africano. Ele diversas pesquisas onde ele achou e pesquisou diversas esculturas de orixás, né, de santo, da cultura e da cosmogonia africana. Então ali no museu a gente trabalha muito essas questões para valorização dessas figuras, valorização do sujeito e desse passado, né? E também trazendo essa questão de identidade nacional, né? Realçando e reforçando um pouco do que o Arthur Ramos pesquisou nas suas obras, que foi a ideia da
do negro no Brasil, né? O negro brasileiro como um aspecto e como sujeito da história do Brasil, né? A construção, que remonta à época em que a família Alencar vivia no local, ainda traz marcas de uma sociedade estruturada no colonialismo e hierarquia racial. O Museu Arthur Ramos, que fica dentro da Casa José de Alencar, ainda abriga a exposição permanente de cultura e religião afro-brasileira. A mostra reúne esculturas e referências a orixás, como Iemanjá e Oxum, formando um dos acervos etnográficos mais expressivos do país. A gente também levanta algumas questões críticas sobre o passado do próprio espaço, porque a gente tem, aqui fora a gente tem no lado externo o que seria e que a gente entende hoje, que era um engenho, né? Um engenho que foi de forma gloriosa visto como o primeiro engenho a vapor, né, do Ceará, numa forma de valorização e de exaltação desse passado colonial, mas que, em outra forma, de outro modo, ele pode ser visto, inclusive, de forma contra-hegemônica, né, a partir da ideia de que era um espaço de escravização e que é sujeito à crítica, né, como toda a história em si, né, que é sujeita à crítica, né, e é sujeita a interpretações. No caso desse espaço, que é o engenho, né, que hoje a gente tem as ruínas, né, que foram inclusive escavadas nos anos 90 e tudo, a gente tem ali resquícios e diversas pesquisas arqueológicas que apontam que era um espaço de escravidão, né, de uma mão de obra que era majoritariamente africana, né, afro-brasileira. Dentro da Casa José de Alencar também acontecem discussões sobre artistas negros, como Luiz Gama, que foi poeta e um dos maiores abolicionistas do século XIX. Ao reconhecer presenças negras que por muito tempo foram apagadas, ampliamos as formas de contar a história. Um processo que não apenas revisita o passado, mas redefine como queremos construir o futuro. A próxima matéria é sobre economia criativa e como ela movimenta a nossa cidade. A gente está falando do Expo Favela e da Feira Negra do Ceará, 2 encontros que vêm fomentando o afroempreendedorismo no estado. É isso aí, Matheus. E o nosso próximo VT vai mostrar como esse movimento vem ganhando força no nosso Ceará. A economia negra no Ceará cresce, se fortalece e transforma realidades. Mais do que movimentar financeiramente o Estado, ela afirma identidades, valoriza a cultura afro-brasileira e cria oportunidades de um mercado potente. Para muitos empreendedores, espaços como a Expo Favela e a Feira Negra ampliam o alcance de seus trabalhos. Mas, mais que vitrines, são pontos de encontro onde histórias de resistência, criatividade e inovação ganham visibilidade. Começa agora o primeiro dia de Expo Favela. Eu já estou até trajada para a gente dar uma volta e eu te mostrar tudo o que está acontecendo por aqui. Bora? A importância aqui trazer a favela para o debate econômico no maior equipamento cultural do Estado, né? Então, ter a possibilidade de trazer grandes nomes e conectá-los com as potências das favelas daqui é importante. Mano Brown vai lançar seu livro, mas tem a galera do Baticum Proletário. O Dudu Nobre vem cantar e falar de carreira, mas vai trocar ideia com o Belinho lá do Campo do América. A Tachi 3, que são mulheres excepcionais na área do trap, que vão conectar com a Vanessa Cantora daqui. Então, essas conexões é que são o sentimento maior desse evento, que é poder conectar o asfalto e a favela e tirar a lembrança única da favela como lugar de carência, porque a gente é potente, favela é potência. Para muitos, empreender é mais do que um trabalho. É uma forma de existir, resistir e criar novos caminhos. Os meus produtos nascem nessa essência de ter um autocuidado primeiro. E aí, quando eu começo a me cuidar, eu também começo a me preocupar em cuidar do outro. Então, por isso nasceu a Félix Feito à Mão, que é um conjunto de histórias, de coisas que vem por trás. Tanto da minha arte, tanto que eu falo que essa boaria artesanal, ela está muito ligada justamente ao acolhimento, à cultura, ao autoconhecimento, à ancestralidade, principalmente ao afeto. É a questão de você ter vez e voz, né? De você estar em um lugar onde estão lhe dando voz. Eu acho que empreender é um ato político e a gente está aqui fazendo política, a gente está aqui firmando nossa presença, entendendo que o preto também consegue entregar produtos de qualidade e é isso que a gente está fazendo aqui. Nessas pinturas aqui eu homenageio pessoas que fizeram resistência, né? Pessoas que deram voz a quem tinham medo de falar. Isso para mim é muito massa, pois eu me inspiro nessas pessoas, porque igual a mim, elas não aceitaram virar estatística. O sentimento é de honra, de gratidão por estar fazendo parte,
apesar de ser nova, estar com grandes empreendedores, né, conhecendo gente nova, para mim é muito bom, é muito gratificante mesmo. E esse foi o primeiro dia de Expo Favela, em que a gente pode conhecer histórias incríveis de empreendedores locais. Agora a gente vai lá para a Feira Negra com o nosso repórter Gabriel da Escócia. Como é que tá aí, Gabriel? Fala pessoal, a gente veio aqui na terceira Feira Negra para mostrar o que está acontecendo por aqui. A gente conversou com os fundadores, com os empreendedores, para a gente entender um pouco mais sobre esse cenário. Esse evento ele é um marco, né? É o terceiro festival que a gente faz. Cada dia a gente consegue trazer mais pretos e pretas para os nossos festivais. Então, para a gente é uma alegria imensa reunir tanta gente de tantos lugares da cidade para festejar não só a negritude, mas também oportunizar para essas pessoas espaços de venda, né? Não é todo mundo que consegue acessar um espaço público como esse, né? A Estação das Artes, um espaço que tem uma história para a cidade, né? Que atravessa séculos já, né? Então a Estação das Artes ela tem essa importância. Por isso, estar aqui é muito simbólico. Não adianta fazer uma festa maravilhosa em novembro e em dezembro, janeiro e os outros meses do ano esquecer a população negra. Eu acho que a gente não é negro só em novembro, a gente é negro o ano inteiro, a gente tem dificuldades o ano inteiro, a gente precisa pagar contas o ano inteiro, a gente recebe mais de 20 convites em novembro e nos outros meses do ano a gente não recebe convite algum para lugar algum. A frase é um alerta. Muitos empreendedores negros afirmam que só ganham visibilidade em novembro, no mês da consciência negra. O restante do ano enfrentam falta de apoio, pouco incentivo e um mercado que ainda não reconhece completamente o valor da economia negra. Da moda à gastronomia, da arte ao desenvolvimento social, o afroempreendedorismo cearense transforma cultura, criatividade e resistência em negócios que movimentam a economia criativa. São iniciativas que geram renda e mantém viva a identidade negra. A Feira Negra, ela tem uma importância muito grande para a sociedade cearense, né? Porque ela vai discutir a questão racial, né? Ela vai trazer a população negra para um cenário, né, de geração de trabalho e renda, né? A nossa população, né, enquanto povo de periferia, né, povo que vem dessa herança, né, da tradição negra, né, e principalmente de povo que foram escravizados, é apagado, né? Tem a sua história apagada. Inclusive aqui no Ceará nós temos um discurso de que não existe negro, né? Então a Feira Negra ela é um espaço de fortalecimento da cultura, fortalecimento da presença negra, né? Da presença do corpo negro e também da coexistência. Eu lembro nitidamente de quando eu comecei. Eu saí do meu país para fazer faculdade na UFC. No primeiro semestre, eu usava muita roupa colorida. Então é uma coisa que não tem aqui em Fortaleza. E primeiro foram as professoras que queriam comprar, só que não tinha. Eu comecei a vender as minhas primeiro. Depois que eu comecei a vender, eu vi que ali eu podia ganhar algum dinheiro através de vender um produto que não tinha. Mas depois eu entendi que os produtos que eu trazia, ela é muito mais só do que uma peça que me dava dinheiro. Carregava a identidade, carregava a história, carregava a ancestralidade. A minha jornada, ela é muito bonita, porque eu sou a primeira afroempreendedora aqui no Ceará a trabalhar com tecidos africanos, a trazer e criar moda pensando no lugar que eu moro hoje, que eu sinto como se fosse a minha casa, que é Fortaleza. A gente cria peças pensando nas pessoas que moram aqui. E a nossa loja, ela vende para todo o Brasil, enviamos para todo o Brasil, mas a nossa peça é criada pensando nas pessoas que moram aqui em Fortaleza. A força da economia negra está nos empreendedores que criam, resistem e transformam todos os dias em coletivo. Hoje, mais de 16 milhões de pessoas negras empreendem no Brasil, segundo o Sebrae. O desafio é garantir que a valorização dessa economia criativa ultrapasse novembro e se torne parte permanente das políticas e do olhar do Estado. E para fechar o programa com chave de ouro, nós vamos conhecer uma mulher que está fazendo história no universo Miss. Vitória Bessa, Miss Fortaleza 2025, já está se preparando para o Miss Gran Ceará 2026. Ela, que é só a segunda mulher negra a conquistar o título municipal. Eu acho que é um grande peso isso, né? E o mais bonito é que ela carrega a visão de que beleza não é só de estética, é impacto e representatividade social, abrindo caminho para outras meninas negras se sentirem bonitas. Então segura aí que essa conversa tá incrível.
Oi, gente, eu sou a Lara Beatriz, sou do Núcleo de Moda da TV Unifor. E eu sou a Júlia Honório, eu também faço parte do Núcleo de Moda. E hoje a nossa conversa é com uma mulher inspiradora e cheia de propósito. Ela representa Fortaleza com muita atitude, elegância e representatividade. A Miss Fortaleza 2025, Vitória Bessa. Oi, gente, eu sou Vitória Bessa, modelo, influenciadora e atual Miss Fortaleza 2025. Vitória, você começou nesse universo da moda de desfile muito jovem, né? Muito criança. A gente queria saber como foi para tu ser inserida nesse meio tão nova. Pronto. Eu comecei muito jovem, tinha apenas 11 anos de idade, foi onde eu tive meu primeiro contato com o mundo Miss. A minha mãe, eu sempre gosto muito de honrar ela, porque foi a pessoa que mais me apoiou, mesmo quando nem eu acreditava que esse mundo era possível para mim. Ela adorava fazer surpresas para mim, me inscrevia em cast surpresa, me inscrevia em agências. E esse concurso do Miss Ceará Infantil 2011, ela me inscreveu de surpresa também. Quando eu cheguei lá, eu fiquei, mãe, o que é isso? O que é que tá acontecendo? Ela, não, te inscrevi pro Miss Ceará, você vai participar. Eu fiquei, como assim, gente? E eu fui vivendo, sabe? Fui gostando de toda aquela energia. Mas acabei ficando até as 15 finalistas, não passei adiante. E isso me frustrou, eu lembro que eu chorei muito no dia, eu fiquei super triste, porque uma criança receber um não é bem frustrante, né? E principalmente por eu ser uma pessoa que tem esse estereótipo diferente. Nas televisões, naquela geração, você não encontrava mulheres como eu na televisão. Então, como que eu ia conseguir me ver nesse lugar, sabe? Como que eu conseguia achar que era possível uma menina como eu, preta, de periferia, estar nesses lugares? Então, de fato, foi algo para mim que só consolidou, aquele não ali só consolidou aquilo que eu tinha dentro de mim, que já estava enraizado. Antes de tudo isso, eu fui camelô de rua, trabalhei vendendo roupa infantil, feminino. Minha mãe sempre foi camelô de rua. Eu gosto muito de falar da minha mãe, vocês vão ouvir muito nessa conversa, porque é uma mulher muito guerreira, uma mulher que tem uma história linda e que me inspirou muito. Ela criou a gente sozinha, eu, minhas duas irmãs. E sempre foi trabalhando, muita garra, trabalhando na rua, e aquilo me inspirou. Então, eu achava que aquele era o caminho também, ser camelô de rua ou colocar uma loja para mim. Eu me via muito sendo dona de algo para mim. E aí, em 2019, eu tive esse meu primeiro contato com os lojistas, pelo fato de eu estar sempre comprando mercadoria, e comecei a trabalhar como modelo de frente de loja, que até hoje existe isso lá nos galpões de feira, tem as meninas que ficam de frente de loja. Então, aí foi meu primeiro contato novamente nesse mundo. Mas não era algo que te fazia ter ambição, sabe, ali, porque era, querendo ou não, era um valor muito pouco que você ganhava, você não conseguia crescer naquele ambiente. Mas eu gostava muito do ramo da moda, mas ainda estava ali relacionada com o empreendedor, né? Só que aí veio pandemia, veio várias coisas que a pandemia, acho que mudou a vida de todo mundo, inclusive a minha. Então, nesse momento em que eu mudei de vida, que eu não tinha mais loja, não tinha mais nada, eu tive que trancar minha faculdade, porque eu não tive recurso para pagar a faculdade. Então, eu fiquei ali, perdida, sabe, na pandemia. Então, pós-pandemia, eu ainda tentei ser camelô de novo, mas não estava dando certo, não conseguia mais vender, não era mais a mesma coisa. E eu fiquei, rapaz, a única coisa que me resta, que eu posso fazer no momento, porque eu também tentei concurso e não passei, eu estudei muito e não passei para os concursos, é porque não é para ser, né? Então eu vou, foi aí onde eu voltei a ser modelo de novo. E diante de toda essa trajetória que tu falou, como foi para tu, como mulher e como profissional, voltar para esse meio de novo? Foi muito inseguro nessa época para mim, porque na pandemia aconteceu muitas coisas comigo, onde eu fiquei acima do peso um pouco, eu já não me sentia tão bonita. Então eu tinha muita baixa autoestima e tudo aquilo que eu vivi na minha infância, de preconceito, de coisas, parece que veio forte nessa minha fase adolescente, sabe? No finalzinho ali da adolescência. Então eu era uma mulher muito segura. O meu cabelo, eu usava ele todo finalizado, todo ajeitadinho, porque eu não gostava do meu cabelo alto demais. Eu não me sentia bem, eu não me sentia
100% plena, sabe? Você fala com muita sinceridade sobre o impacto do racismo e das inseguranças na sua trajetória. Como é que foi esse processo de aceitar a sua identidade como mulher preta dentro do mundo da moda e do mundo de ser Miss? Sim, eu acho que eu fui me construindo, sabe, nesse meio. Quando eu comecei, eu retornei em 2021, eu acho, pós-pandemia, quando eu retornei, eu fui construindo. Foi algo muito gradativo. Comecei a cuidar do meu corpo, comecei a me cuidar, comecei a entender um pouco de como se vestir. E como eu disse, foi um processo. Aos pouquinhos eu fui vivendo isso. E no ano passado, eu posso dizer que eu tive a minha virada de chave como mulher preta. Para você ver, né? Por mais que eu já estava ali ingressada no mundo da moda e já estava ali me vendo, me achando bonita, mas eu não me sentia bem plenamente. Então, ano passado, quando eu comecei a me ver mesmo de frente para o espelho, comecei a ter um autoconhecimento de mim, entender que eu era única, eu sou única do jeito que eu sou, não tem como eu tentar me encaixar num padrão ou tentar ser diferente do que eu sou. Porque essa sou eu, meu cabelo é assim, eu tenho que amar ele do jeito que ele é, tenho que amar o meu corpo, a minha cor. Então foi aí onde eu tive a minha virada de chave. Eu falei, cara, eu sou linda exatamente desse jeitinho. Então aí foi onde tudo mudou na minha vida. E hoje você representa Fortaleza e se prepara para o Miss Ceará, né, 2026. Sim. Como tem sido essa rotina de preparação para chegar nesse concurso? Tem sido bem interessante para mim, desafiadora. Mas eu amo tudo que me desafia. Eu acho que eu posso me definir muito nesse lugar de sempre estar me desafiando, aprender a andar num salto 15 é um desafio. E ser plena, ser bonita, né? Exalar essa confiança na passarela. Então é algo que eu venho aí também reconectando com o meu passado, que eu fazia muito passarela quando eu era mais jovem, só que é uma passarela completamente diferente. Primeiramente pela altura, depois pela performance. Também tem a questão do inglês que eles exigem, é algo que é importante, principalmente se eu quiser passar por Brasil e depois para o internacional. Então é necessário o inglês, então eu venho aí nessa jornada de estudar o inglês, que é algo importante, saber se comunicar. E também ser uma mulher business. E eu acho que eu sou muito business, porque desde jovem, trabalhando na rua e comecei como modelo, eu mesma, quando eu retomei esse lugar de modelo, eu não tive agência, então tudo meu foi sozinho. Eu comecei a me divulgar nas lojas, comecei a ir de loja em loja, oferecer o meu trabalho. Então foi aí que eu comecei a desenvolver essa mulher business. E então a Miss, ela não é só um rosto bonito, ela fala muito de tudo, do que é que ela faz, do que é que ela fala, de todas essas ferramentas que faz parte de uma jornada de Miss. Então, tudo que eu venho aprendendo no mundo Miss, eu também estou trazendo para a minha carreira como modelo profissional. No universo Miss, você acabou de dizer, né, que vai além da beleza, tem toda uma representatividade, tem todo um outro conhecimento que vai além só do rosto bonito. Na sua visão, que tipo de transformação esse espaço ainda precisa viver para tornar um espaço mais inclusivo e mais representativo? Eu estou tendo a honra de estar sendo a representante daquela Vitória pequena que não tinha. Então, para mim é uma honra ser e poder abrir portas para outras meninas verem que é possível, porque eu sou a terceira mulher negra da Miss Fortaleza, então eu acho que precisa ter mais mulheres assim nesse lugar, não só no mundo Miss, como também no mundo da moda. Precisa ter mais esse espaço para as meninas se sentirem inspiradas a estarem e a irem buscar esse lugar, porque é possível sim. É muito triste ver como as pessoas, meninas da tua idade, né, a Vitória pequena, se sentem hoje em dia ainda assim, né, porque não tem muita representação. Então é muito importante, muito bonita a tua história. Obrigada. E realmente é uma luta, né, é algo que é enraizado, vem de antigamente. Então eu vejo que tem um movimento hoje em dia, eu vejo que as coisas elas vêm se moldando e eu faço parte desse movimento também e para mim isso é uma honra, como eu falei. Mas ainda tem muita coisa para mudar, ainda tem muita coisa aí para vir e eu espero do fundo do meu coração que eu possa alcançar muitas meninas assim como eu.
na tua trajetória que tu falou, tem muitos momentos marcantes, né? E o trabalho de camelô até as campanhas para as marcas nacionais, né, e internacionais. Que aprendizados que tu leva nessa caminhada até a passarela? A passarela, para mim, ela é um pouco novo, porque eu fazia quando eu era criança. Então, hoje em dia, eu tenho muito autocontrole e domínio no mundo da moda, como modelo, fotográfica, foto. Então, a passarela é algo novo para mim, que eu venho trabalhando aí no decorrer desse 2025. Mas é algo muito bom, é uma sensação muito boa de poder, de empoderamento, de força. Para mim é algo novo, mas é muito exciting, é muito animado poder estar nessa jornada. A espiritualidade ajuda, é um pilar importante na tua vida, tipo, e ela te ajuda de alguma forma a influenciar nas tuas escolhas, tanto na tua rotina pessoal quanto na rotina de modelo e Miss? Sem dúvidas, eu acho que a vitória não seria a vitória sem uma rotina espiritual, sem uma vida espiritual. Deus, eu digo que ele transformou mesmo a minha vida desde 2023 para cá. Foi onde porque eu sempre fui de igreja, eu sempre fui muito conectada com Deus, mas houve aí um período em que eu fiquei bem afastada, eu já não orava, eu já não me conectava. E em 2023, num período que eu já era modelo, mas eu estava sem oportunidade, eu estava sem nada, eu estava num momento muito difícil da minha vida, bem escasso, e é até chato dizer isso, porque a gente tem esse costume de se aproximar de Deus num dos nossos momentos mais difíceis, né? É clichê, mas foi algo que aconteceu na minha vida. No momento mais difícil da minha vida foi onde eu me aproximei de Deus e foi onde eu deixei Deus tomar de conta e agir. Hoje em dia, tudo que eu faço, eu converso com Deus, eu peço a permissão dele, eu entrego nas mãos dele, Senhor, vai na frente. Então, para mim, tudo na minha vida vem dando certo, as coisas vêm acontecendo porque Deus está no controle. Então, quando você tem Deus no seu coração, quando você permite que Ele age, que Ele cuide de tudo, você consegue ter uma paz. E é uma paz que excede todo o entendimento. Por exemplo, o entrar para o Miss, para mim, foi um desafio muito grande por tudo que eu já vivi. Eu fiquei assim, meu Deus, será que é possível uma menina do meu estereótipo ganhar? Será que é possível estar nesse lugar? Mas a minha confiança com Deus, o meu relacionamento com Deus é que vem trazendo essa paz, de saber que tudo é sob a permissão dEle, tudo está sendo do jeito que Ele quer, então isso me traz essa confiança, essa paz, e eu só faço aquilo que eu consigo fazer, o resto é com Deus. Então, com certeza é muito importante você ter Deus aí nessa jornada. Para fechar aqui, para encerrar, uma última pergunta, que mensagem você deixaria para as meninas e mulheres que se veem representadas por você? Primeiramente, eu diria, não desista no seu primeiro não, porque é possível sim você conseguir alcançar tudo aquilo que Deus coloca no seu coração, tudo aquilo que vem de dentro, é porque é possível, é porque Deus está ali, ó, vai que está nos meus planos. Então, continua, não desiste no primeiro não, porque eu sou prova viva de todos esses não aí que eu venho recebendo. Até hoje eu recebo não, então é possível, continua que uma hora vai dar tudo certo e Deus está cuidando de tudo. E é isso. Muita persistência, muita garra, que vai dar tudo certo. A gente adorou saber um pouco da tua história, é muito importante pra gente também saber disso, é muito bonito. E muito obrigada, viu? Muito obrigada. A gente deseja muita sorte também no Miss Ceará 2026. A gente vai dar tudo certo, né? Obrigada. E é isso, para você que nos acompanhou, obrigado pela companhia e não deixe de ficar ligados no canal da TV Unifor. Até a próxima. Matheus, a gente ouviu histórias potentes, conheceu trajetórias de resistências e viu como a presença negra transforma na prática as universidades, a arte, o mercado e até mesmo os palcos dos concursos de Miss. E assim o nosso programa vai ficando por aqui, destacando tudo que faz parte da nossa memória, do nosso presente e o que a gente ainda vai construir no nosso futuro. Isso aí, galera. Muito obrigada pela presença de vocês. Esse foi o Herança Viva Fortaleza Negra. Não esqueçam de seguir as redes sociais da TV Unifor e acompanhar todos os conteúdos. Tchau, tchau, pessoal.